E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e também não se esqueçam de ativar o sininho para receber assim que algo novo for postado aqui no canal. O vídeo de hoje é uma coisa da qual eu queria ter falado já faz um bom tempo. Eu vim amadurecendo a maneira de falar sobre esse tema, porque eu não queria, na verdade, fazer uma coisa ruim tentando fazer uma coisa boa. E agora vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito necessário e é a questão da AIDSfobia dentro do movimento LGBTQI+. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai começar sobre o que é AIDSfobia. Aí alguém deve estar pensando assim, nossa, um novo nome, agora tudo é fobia. Não, não é. A gente tem que explicar o que é isso. AIDSfobia é como a gente chama de todo ato, preconceito, uma situação de discriminação com pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Assim como outras fobias que existem, a homofobia, existe a gordofobia, existe todas essas questões que têm sido levantadas em pauta, também existe a AIDSfobia. E isso a gente sabe que é uma coisa muito comum e é uma coisa que nos acompanha há muito tempo e como a gente já falou muito, um dos nossos principais problemas e uma das coisas que mais matam as pessoas que vivem com HIV ainda é o estigma e o preconceito que nós carregamos desde os anos 80. Então, antes que as pessoas de repente possam pensar que isso é mimimi, não. Isso é algo que existe e isso é algo da que a gente precisa conversar para tentar reverter. Por que eu estava um pouco receoso para fazer esse vídeo? Eu tenho uma questão que eu acho assim, quando a gente faz parte do movimento, a gente tem que tentar resolver o máximo que puder dentro do movimento. Porque senão parece que o movimento não está se acertando e aí as coisas parecem que estão bagunçadas. Para quem está de fora do movimento, pode chegar para nós e olhar, olha ali, eles não conseguem se entender nem entre eles e querem que a gente compreenda e querem que a gente apoie. Só que existem alguns pontos que não adianta, não tem como marcar uma reunião com todo mundo e conversar. Então a gente precisa expor sim alguns pontos. É claro que eu não estou falando isso e as coisas que eu vou falar a partir de agora não quer dizer que eu estou demonizando o movimento LGBT, até porque eu faço parte dele, mas são pontos importantes para a gente levantar como uma reflexão de um comportamento que a gente vem repetindo, não de hoje, mas de um bom tempo, e que a gente precisa mudar. A gente precisa também perceber que o preconceito, a discriminação é uma coisa que existe praticamente em todas as pessoas. As pessoas, em algum momento, ela é preconceituosa. Isso não quer dizer que ela vai ser a pessoa mais horrível do mundo. Tem vários níveis e também tem uma desconstrução que a gente vem tentando fazer diariamente. Eu me considero uma pessoa super desconstruída, mas lá eventualmente quando eu percebo eu estou tendo um pensamento um pouquinho preconceituoso. A gente faz isso todos os dias, a gente faz isso várias vezes durante o mesmo dia. E aí que está a nossa postura de perceber que está sendo preconceituoso, que está agindo de uma forma preconceituosa ou pensando de uma forma preconceituosa e tentar desconstruir isso e perceber por que será que eu estou pensando dessa forma de uma pessoa que eu não conheço, ou de uma raça que eu não conheço, ou de uma cultura que eu não conheço. Isso sempre vai existir, infelizmente, a gente luta para que isso diminua e para que as pessoas se desconstruam cada vez mais. Mas a gente sabe que isso é uma caminhada muito longa e de passos lentos, porque precisa de muita calma e precisa muito empenho, perseverança e paciência. E também a gente tem que perceber que não é porque uma determinada minoria sofre preconceito e que ela também não possa ter atitudes discriminatórias. Por exemplo, a gente sabe o quanto o povo negro sofreu pela questão da escravidão e sofre ainda hoje as consequências do que? Do racismo que a gente vê diariamente, vê a todo momento. E aqui no Brasil, que é um país racista, a gente vê isso com muito mais frequência. Mas a gente sabe, eu já passei por situações que eu sofri discriminação
por ser gay de um homem negro. E aí a gente percebe que o fato dele já ter sofrido preconceitos e já ter sido discriminado não impediu que essa pessoa me tratasse com inferioridade e me discriminasse também. Por isso a gente precisa perceber que não é porque nós sofremos preconceito que a gente não precisa se desconstruir. Porque muita gente acha que às vezes assim, eu sou gay, eu não posso ser homofóbico. Não, a gente pode ser homofóbico e nós somos homofóbicos, mesmo sendo homossexuais, mesmo fazendo parte da sigla LGBTQI+, inclusive com as outras pessoas da sigla. Por exemplo, eu já vi gays serem muito preconceituosos com mulheres lésbicas e principalmente com pessoas transexuais, com travestis, com transgêneros. E eu já vi mulheres lésbicas também sendo muito discriminatórias com pessoas transgêneras, com transexuais e travestis. Mas eu também já vi travestis serem muito discriminatórios com pessoas que vivem com HIV. Eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar no ponto do HIV. Eu entendo que o movimento LGBTQI+, de uma certa forma, tentou se desvincular dessa imagem do HIV. E eu vejo que uma boa parte do movimento até hoje não gosta de ser vinculada a isso. Eu não sei qual seria a minha postura, honestamente, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso até o momento em que eu me encontrei vivendo com HIV. Eu nunca olhei para as pessoas que vivem com HIV de uma forma pejorativa ou discriminatória, mas também nunca tinha sido feito parte da minha realidade. Então, o que eu percebo, olhando agora como uma pessoa que vive com HIV, é como o movimento LGBT, de uma certa forma, às vezes tenta se desvincular disso. E eu compreendo até isso porque nós fomos massacrados no passado com aquela epidemia fortíssima do HIV, lá nos anos 80, início dos anos 90, em que morreu muita gente. A nossa comunidade foi completamente trucidada com a questão da epidemia, e não só disso, pelo descaso de políticas públicas, porque tinha gente que estava achando muito bonito o que estava acontecendo dos gays morrendo, pelo que eles chamavam de câncer gay na época. Então, esse estigma ficou muito forte e até hoje muita gente acha que heterossexuais estão livres, estão completamente imunes ao HIV, que apenas homossexuais deveriam se preocupar com isso. E aí a gente pode ter uma ideia do quanto isso ainda está forte e talvez compreender o porquê que a comunidade LGBTQI+, está tentando se afastar, ou por um determinado tempo tentou se afastar dessa associação que se tinha do HIV necessariamente ser alguma coisa da pauta LGBT. Porém, agora os tempos mudaram. Passou muito tempo. Hoje em dia a gente teve avanços científicos muito fortes em questão de tratamento, a questão do próprio antirretroviral, e também se tem um olhar um pouco mais de empatia para a pessoa que vive com HIV, e eu falo dentro do Sistema Único de Saúde, né? Eu estou falando aqui a nível de Brasil mesmo. Só que ainda assim a gente vê nos dados do boletim epidemiológico que estão crescendo cada vez mais o número de jovens homens, não necessariamente homens apenas homossexuais, mas também homens que fazem sexo com outros homens, estão se descobrindo positivos para HIV. E isso me faz pensar do quanto a gente tem que falar sobre isso dentro da nossa comunidade. Por mais que muitas pessoas achem que não tem necessidade, porque o HIV hoje é um assunto para todo mundo. E eu percebo que toda vez que eu vejo algum documentário, algum relato de pessoas que sobreviveram aquele primeiro surto, né, que matou muita gente, toda vez que eu vejo algum filme, alguma série que retrata isso lá do início, eu percebo o quanto a gente não pode se esquecer do nosso passado. Isso eu acho que é para tudo, na verdade, né? A gente tem que estar sempre lembrando disso, para a gente tentar não fazer com que as coisas se repitam. Não que eu ache que foi certo a maneira com que se tratou o HIV no passado. A imagem das pessoas que viviam com HIV
Era terrível, era uma política de medo. As pessoas queriam que as pessoas tivessem medo do HIV. Eu não acho que isso deveria ser aplicado desta forma hoje, mas a gente tem que conhecer a história, a gente tem que saber o que aconteceu, como isso impactou a nossa comunidade LGBTQI+. Não tem como desvincular o surgimento do HIV com a história da nossa comunidade, porque isso tá vinculado. Por mais que a gente não queira ser associado, isso está vinculado sim, porque o aparecimento do vírus teve consequências e um impacto muito grande na nossa comunidade especificamente. Por mais que tenha tido todo esse estigma até hoje, e a gente carregue isso, e eu sei que é um fardo muito pesado, eu posso falar sobre isso, eu sei que é um fardo bem pesado, a gente não pode negar todo o impacto que o HIV tem até hoje na nossa comunidade. E, especialmente, a gente não pode deixar de olhar para aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, especialmente, que estão vivendo com HIV de uma maneira carinhosa e de uma maneira acolhedora. E quando eu falo disso, eu não quero falar que a gente tem que começar a olhar com pena para as pessoas. Não é isso que a gente espera. A gente espera que as pessoas nos olhem de igual para igual. E o que eu percebo que acontece dentro da comunidade LGBTQI+, eu não estou falando do movimento, eu falo da comunidade de uma maneira geral, que acaba sendo uma comunidade muitas vezes bem preconceituosa, como a gente já falou antes. Existe um preconceito muito grande com as gays afeminadas, existe um preconceito muito grande com drag queens, com travestis, com todo esse universo queer e trans. Existe sim. Por mais que diga assim, ah, mas eu tenho uma amiga, ah, mas eu adoro o RuPaul, na hora que tem que ir lá conhecer o boy, se sabe que o boy se veste de drag queen para fazer trabalho, muita gente já abre fora na hora, gente. Não adianta a gente querer dizer que não, porque a gente sabe que isso acontece mesmo, a gente não pode ser hipócrita. E a mesma coisa acontece quando a pessoa está ali super desconstruída. Ah, eu sou desconstruído. E daqui a pouco aparece lá um gay gordinho e a pessoa diz que não, porque não curte, mas respeita, mas não curte. Então, assim, a comunidade LGBT, ela segue sim um padrão, infelizmente, de beleza, de uma maneira geral. Ela segue um padrão de beleza e também existe um preconceito muito grande com as pessoas que vivem com HIV. Eu não estou aqui fazendo um muro das lamentações, até porque todo mundo sabe que eu tenho um relacionamento soro diferente, até para quem não conhece, vou deixar aqui o vídeo em cima para dar uma conferida, que eu e meu namorado falamos sobre como ele funciona. Eu vou dizer que eu recebi muito não, até eu conhecer o Maurício. E eu sei que muitas pessoas dentro do movimento recebem muito não. E eu sei que muitos amigos se afastam de pessoas que vivem com HIV assim que descobrem sua sorologia, porque não querem ser vinculados, porque não querem que pensem que ele também vive com HIV. E, gente, isso é tão estranho assim, porque a nossa comunidade ela já tinha que ter abraçado essa causa do HIV até pela história que a gente passou com isso. A nossa história com HIV necessariamente deveria ter feito que a gente conseguisse compreender isso de uma forma muito melhor. E eu senti muito isso naquele vídeo que eu falei sobre a não necessidade de falar sobre sua sorologia. E muitos desses comentários veio de homens gays. E aí eu fiquei pensando, cara, essa informação já deveria ser melhor processada por nós há muito tempo. Antes de eu expor a minha sorologia, as pessoas elas vinham atrás de mim para querer ficar nos aplicativos, para querer conhecer e tal. E o momento que eu deixei a minha sorologia exposta, eu posso contar nos dedos quantas pessoas chegavam até mim ou quantas pessoas me respondiam nos aplicativos, porque eu deixava lá que eu vivia com HIV logo no meu perfil. Mudou muito a abordagem que as pessoas tinham comigo quando eu chegava para falar com elas. E muitas sequer falavam comigo, quando eu chamava já me excluíam. Eu percebi essa diferença. Eu percebi essa diferença com amigos, sabe? De pessoas que chegavam para mim e falavam assim, olha, eu fico contigo, só não conta para ninguém. E fora outras coisas que depois eu vou comentar em outros vídeos um pouquinho mais pesadas. A nossa comunidade
ela deveria ser uma comunidade que acolhe, uma comunidade que sabe o que é sofrer discriminação. Não deveria ter espaço para transfobia, não deveria ter espaço para machismo, não deveria ter espaço para gordofobia, gente para nos maltratar e para nos discriminar, que a gente não precisa ter isso dentro da nossa comunidade. E obviamente eu também falo, que esse é o motivo de estar fazendo esse vídeo, da questão da AIDSfobia. Isso me faz pensar muito de quando teve essa última eleição, que a gente levantou aquele bordão, né? Não só a gente, mas o movimento feminista também, todo mundo, que era: ninguém solta a mão de ninguém. E aí então eu deixo uma reflexão para terminar esse vídeo, que é: ninguém solta a mão de ninguém, mas eu sei que no momento que uma pessoa se diz vivendo com HIV publicamente, muitas pessoas não apenas vão soltar a sua mão, como também nunca mais vão tocar em nenhuma parte do seu corpo. Será que esse é o movimento que a gente quer construir? Será que o nosso movimento ele tem que ser baseado na discriminação também? Será que já não passou da hora da gente começar a tentar se desconstruir um pouquinho mais e ver as pessoas como pessoas, saber que lá tem muito mais a oferecer do que um pinto, do que uma bunda ou do que um abdômen trincadinho? Espero que esse vídeo tenha ajudado a abrir um pouquinho a cabeça das pessoas. Se sim, eu fico muito feliz. E é isso. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.